democracia teria que se reinventar como modelo de gestão, modelo de administração, modelo de ação política, ou isso depende muito mais de uma atitude e de mudanças dos próprios políticos e da sociedade? Eu entendo que é necessário uma reforma psicológica, uma reforma moral, uma reforma cultural, porque sem essa base do próprio ambiente, tudo mais se rebaixa. E não há moldura, não há um mecanismo previamente estabelecido que segure a vontade humana de fazer errado, fazer o mal, de cometer crime, de deixar as regras para trás. Quer dizer, que moldura que pode evitar isso? É óbvio que você tem que estabelecer a melhor moldura possível para você evitar ao máximo. Então, sim, isso pode ser aperfeiçoado e nós temos que zelar em cada pontinho para que haja um aperfeiçoamento. Mas sem esse resgate dos princípios, dos valores, de como deveriam ser as coisas e a postura diante das questões problemáticas da vida contemporânea, fica muito complicado, né? Então se discute presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, monarquia, etc. Tudo vai ter problema se as pessoas forem desonestas. E agora a polarização que houve de uma forma como talvez... E só um parêntese, os brasileiros precisam refletir sobre a sua própria corrupção interna, sobre a sua própria honestidade, tem que refletir se os políticos não estão espelhando aquilo que a população tem dentro de si, né? Que é o elemento mais preocupante. Você pensar que muita gente não se importa muito com determinadas ilegalidades e imoralidades, porque se estivesse lá faria igual. E isso que é muito ruim para a sociedade. E é isso, você colocar nas costas dos outros toda a responsabilidade por uma série de coisas, enquanto você muitas vezes pratica o mesmo. Porque não existe diferença entre roubar um caminhão e roubar uma bicicleta, né? Tudo é roubar. Tudo é roubar, né? Eles muitas vezes tentam hierarquizar. Não, o seu roubou mais do que o meu, né? Essa discussão política eleitoral no Brasil é basicamente assim, né? E qual é o papel do populismo, hein? A gente nota hoje muitos políticos, alguns inclusive não trafegavam nessa linha de comportamento e adotaram isso porque, de certa forma, facilitou o caminho do sucesso, né? Até que ponto o populismo, esse novo comportamento de muitos administradores e políticos ajuda a contaminar mais ainda esse ambiente? Ajuda bastante. Até para unir os pontos aqui dessa entrevista, né? Você falou de direita e esquerda. Direita e esquerda, como você remeteu à Revolução Francesa, é uma composição dicotômica do universo político. Só que a dicotomia ela já existe no mundo muito antes dessa fixação dos termos para delimitar o universo político. Se você pegar a obra de Santo Agostinho, você vai ver que ele combateu lá o maniqueísmo, o original, né, a seita do Mani, lá nos primeiros séculos, e que dividia o mundo entre luz e escuridão, entre o bem e o mal. Então, esse binarismo, essa dicotomia, algo, são elementos permanentes da vida em sociedade. Volta e meia, essas coisas se estabelecem com mais força. E o discurso populista, o populismo, ele reforça essa dicotomia num sentido muito ruim, causando tudo aquilo que a gente vinha descrevendo ao longo da entrevista. Por quê? O que é o populismo? É bom que as pessoas entendam, porque muitas vezes se confunde também com questões fiscais, porque houve uma aplicação desse termo para populismo fiscal, etc. Mas o populismo em si, puro, ele é uma estratégia discursiva, é uma estratégia de discurso. É a estratégia discursiva que constrói uma fronteira para dividir a sociedade entre dois campos antagônicos. E o líder populista, o que faz? Ele mobiliza um campo contra o outro. E o campo que ele mobiliza é o campo do povo, e cada populista dá um conceito específico a povo, contra o campo das elites, ou do sistema, ou do establishment, cada populista chama de uma forma. Pode ser, eventualmente, a casta. Eu uso os termos sistema, casta, muitas vezes. Agora, eu dou uma definição específica. Não é um conceito indeterminado, usado simplesmente para jogar pessoas contra as outras. E os populistas eles não estão muito interessados em delimitar
o conceito indeterminado que eles estão usando. Eles querem posar de representantes do povo, inclusive como quem tem o monopólio da representatividade do povo, contra pessoas superpoderosas que estão obstaculizando a felicidade do povo. É assim que eles se colocam. Lula é um populista com retórica à esquerda, Bolsonaro é um populista com retórica à direita. Ambos investem no nós contra eles. O Lula começou, o Bolsonaro turbinou, e hoje a gente vive essa guerra. Onde chegamos, né? Uma guerra no debate público e que às vezes... Eu nem gosto de banalizar essa expressão, porque no mundo está havendo guerras de verdade, na faixa de Gaza, na Ucrânia, depois da invasão russa. Mas a gente vê aqui assassinatos em razão de brigas políticas, né, como aconteceu ultimamente. Então, o populismo agrava esse divisionismo, que ainda é agravado também, muitas vezes, pelo algoritmo de rede social, que acaba gerando maior engajamento naqueles conteúdos mais extremados de um grupo contra o outro. E cada elemento desse vai turbinando a cisão na sociedade e vai provocando uma dificuldade maior de se estabelecer um diálogo comum entre pessoas que pensam diferente sobre determinados pontos, etc. E aí elas vão se deixando homogeneizar nesse rebanho. Porque elas podem pensar a respeito de determinados pontos, mas aí elas compram um pacote inteiro. Uhum. E aí dentro desse pacote tem ilegalidade, tem imoralidade, que eles não querem enxergar. Era isso que você estava falando antes. Uhum. Então esse é o período do mundo que a gente atravessa e o Brasil é bastante emblemático nesse sentido. É uma cisão muito grande e uma dificuldade de restabelecer o diálogo comum. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscreva no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.